Ei, muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, menos uma sexta-feira na sua vida, e vamos lá rumo ao caixão. Você que odeia o jazz no podcast, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Sinto muito, você vai ter que aguentar isso aí mais um tempinho, tá? Bom, estamos aí nesse podcast, muita gente incomodada com o jazz, cada dia mais pessoas reclamando do jazz. E quanto mais, vamos fazer uma regra aqui, quanto mais você reclamar, mais jazz terá. Que tal essa regra? A cada comentário de pessoas reclamando do jazz é mais um podcast com jazz, tá? Então, se você reclamar do jazz, o próximo terá mais jazz. Se 10 pessoas reclamarem do jazz hoje, serão mais 10 episódios com jazz. Então, nós vamos educar o povo na base do que, Arthur? Não sei. É o contrário da democracia. Tipo assim, se eu fosse um sistema eleitoral, ia ganhar o candidato que mais pessoas reclamam. Ia ganhar o candidato com menos votos no meu sistema. Só pra mostrar pras pessoas. Só pra... Tá vendo? Você acha que a sua opinião importa? Você acha que vai mudar alguma coisa você apertar o botãozinho lá? Então eu vou te mostrar uma coisa. Vou te mostrar o contrário. E como eu faço as coisas como eu acho que elas deveriam ser no mundo, eu faço aqui, eu aplico na prática e eu dou o exemplo de como eu acho que o mundo deveria ser. Aqui no podcast vai ser o contrário a partir de agora. Reclamou do jazz, mais jazz terá. Muito mais jazz nós vamos ter aqui. Nós vamos ter inúmeros episódios com jazz graças a você. Porque agora não é nem mais uma questão de o Arthur quer o jazz no fundo. Agora não é mais isso. Agora é uma questão de briga. Agora é uma questão de vingança. Agora é uma questão de birra. Tá? Não é mais uma questão de... Pô, essa música ajudou a acalmar minha cabeça. E ela conseguiu deixar as ideias mais interessantes, mais fluídas. Não, acabou isso agora. Pra mim agora é... Tem gente se irritando com isso? Tem gente deixando de ouvir o podcast por causa do jazz, então eu vou fazer mais. Eu vou fazer um monte agora. E essa é a introdução de hoje, cara. Bem-vindos a essa sexta-feira. Nesse clima, eu tô gravando isso aqui de manhã, com o sol batendo na minha janela, iluminando uma garrafa de H2O, que faz um efeito bonito na minha mesa de madeira. E essa é a beleza da manhã, cara. Como é que é o nome daquele livro? A beleza da manhã, não sei. Não precisa escrever um livro pra isso, cara. É só acordar cedo e ver como é que o sol bate na cidade de manhã. É muito mais interessante. É muito mais legal. Eu tô conseguindo acordar mais cedo. Hoje eu consegui acordar 7h40. Então eu tô recuperando. Ah, como era bom quando eu acordava às 6. Só que a vida vai passando por cima como um trator, e aí você não consegue mais fazer essas coisas, mas eu tô voltando aos poucos. É isso aí. Ó, hoje eu tô em Sorocaba, hein? Você que é de Sorocaba ou região, sexta-feira, hoje dia 5/8, eu tenho um show em Sorocaba, no Black House Comedy Club. Espero você lá, arturpetri.com/agenda. E também quero chamar todos vocês para participar da cobertura das eleições aqui no sacocheio.tv no dia 2 de outubro. Então anote na sua agenda aí, 2 de outubro, no domingo da eleição, nós estaremos ao vivo no Saco Cheio TV, das 8 da manhã até a gente não aguentar mais, até a apuração final, até tudo ficar resolvido ou não. Nós estaremos ao vivo com vários convidados, entrevista por telefone, repórter na rua, notícias, debates imbecis, debates inúteis, muita burrice, argumentos estúpidos, muito ódio, briga, divisão, ódio por pessoas que a gente nem conhece só porque ela vai votar em outra pessoa diferente da minha. E é isso que a gente vai fazer, cara. Nós vamos seguir os passos do Brasil nessa hora. E é isso que a gente vai fazer, cara. Então, dia 2 de outubro, fica ligado aí que nós vamos fazer isto acontecer, tá bem?
Uma pequena pausa aqui no podcast para você acessar aí arturpetri.com/xtreme21. Se você quer treinar, quer entrar em forma, quer emagrecer, quer se movimentar aí, mas você não gosta de academia, não sabe como começar, não quer levantar necessariamente peso, não quer fazer um supino, não quer fazer todo aquele treino que a gente conhece, tem uma alternativa que é o Xtreme 21. Você pode acessar aí arturpetri.com/xtreme21 e você tem acesso a uma plataforma de treinos que você pode fazer usando apenas o peso do seu corpo. É uma plataforma com mais de 300 tipos de treinos para você fazer usando o seu corpício aí, tá? Você vai entrar em forma e você vai emagrecer com o Xtreme 21 se você fizer as coisas que estão lá. Não adianta nada assinar o negócio e ficar sentado aí na frente do computador comendo Doritos e fazendo nada. Então acessa aí arturpetri.com/xtreme21 e com treinos de 20 a 30 minutos, sem equipamento, no máximo usando uma mochila ali, uma cadeira, um negócio que você vai ter em casa, você consegue entrar em forma, tá? Então começa a se movimentar aí, acessa arturpetri.com/xtreme21. Bom, eu acordei hoje com uma péssima notícia. Jô Soares morreu. Sei lá. Os pilares da nossa existência vão caindo, né? Vão ruindo. E a gente vai lembrando dia a dia que uma hora seremos nós lá. E então vamos fazer essa vida aqui, cara. Vamos lá, cara, vamos fazer a coisa acontecer. Eu acho que o último pensamento antes de morrer é... Eu acho que na hora que tu morre, tu deve pensar todas as coisas ruins e todos os medos que tu teve, aquilo deve se tornar tão insignificante naquela hora que eu acho que tu morre... Eu acho que a maior parte das pessoas vai embora sentindo um profundo arrependimento por ter gastado tanta energia com sentimentos que não te levam a nada nesse mundo, entendeu? Quer dizer, cara, o que não é o caso do Jô, porque eu imagino que ele tenha feito as coisas que ele quis fazer. Inclusive eu li a biografia dele, é muito interessante a vida dele. Mas eu acho que na hora da morte ali, o último suspirinho, deve vir toda a carga negativa de... Não negativa, mas deve eu acho que tudo entra em perspectiva nessa hora. E aí tu deve perceber que todas as inseguranças, todos esses medos, essas dúvidas, elas devem ficar tão pequenas, porque esses sentimentos pautaram a tua existência inteira. E aí lá no último momento a pauta da tua vida se torna tão pequena. E aí eu não sei, que a maior parte das pessoas deve ir embora com um sentimento de putz, era assim então. E aí o cara morre. Eu acho que no último suspiro ali é onde o cérebro se organiza inteirinho. Porque ele não precisa mais ter sentimentos de inferioridade, de segurança. Ele não precisa mais ter isso. Ele só tem durante a vida porque ele tá tentando te proteger de alguma coisa. Só que na hora que ele vai morrer, ele deve se livrar de tudo isso. E meio que eu acho que ele limpa a visão, porque ele não precisa mais ter isso. Então essas coisas devem morrer primeiro. E deve sobrar só um segundinho ali de limpeza total e lucidez de como tudo é de verdade. E eu acho que tu deve ir embora pensando, putz, era só ter feito isso. E aí tu morre. E é isso. Aí tu chega no céu. Eu acho que tu chega no céu e Deus te recebe que nem aqueles caras de vídeo de pegadinha, sabe? Que o cara fala... É uma pegadinha, cara. Foi só uma pegadinha, relaxa. It's a prank, bro, sabe? Eu acho que é assim que termina, cara. Quando tu chega no céu, eu acho que Deus tá com um chapéu do Sérgio Malandro e ele tá em cima de um monociclo. Tem uns confete caindo em volta, ele tem um monte de anão em volta dele pulando, e aí tu chega no céu. Tu deve chegar no céu com uma sensação meio ruim, assim, meio, puta, acabou, eu descobri a resposta só na hora de morrer, agora eu tô aqui. Aí tu chega no céu e Deus te recebe desse jeito, em cima do monociclo,
com uma musiquinha. E ele fala, era uma pegadinha, cara, fica à vontade. E aí eu acho que é felicidade eterna. Ou nem isso, né? Nem deve existir esse termo lá, deve ser só uma coisa... Deve ser só um negócio em essência, pra sempre. Mas eu acho que tem essa cena antes de tu entrar no céu. Eu acho que deve ter. Eu acho que deve ter. Provavelmente tem, não sei. Hoje o ritmo tá mais bonitinho. Eu escolhi uma playlist diferente hoje. Rap, Bossa Nova and Jazz, Music for Summer. Ai, cara. Um dia morreremos. E todas as suas dúvidas... Por isso que o lance é o símbolo da Nike. Just do it. Faz aí, cara. Sem incomodar ninguém. Sem encher o saco de ninguém, só faz o negócio aí. Faz qualquer coisa, faz. Faz aí, cara. Que loucura, né, cara? O Jô Soares não existe mais. O cara tá... Ele, como pessoa, não existe mais, né? Pô, você que é jovem aí, cara, e não sabe... Antigamente, nós como, quando a gente era jovem, a gente não tinha TikTok pra ficar vendo de madrugada com o celular na cara até as 3 da manhã, vendo uma informação nova por segundo, uma bunda nova por segundo, uma piadinha nova por segundo. Não tinha isso, cara. A gente tinha que aguentar a vida. A gente tinha que simplesmente aguentar a vida. E olha a diferença... Cara, eu vou te falar um negócio, cara. Eu posso estar me tornando aquele velho neurótico que acha que a geração dele é sempre melhor do que a que tá agora, mas eu meio que acho que é de verdade isso, cara. Eu acho que é isso mesmo. Eu até entendo a geração anterior a mim achar que a minha geração é uma merda, mas quando essa atual surgiu, todas as outras gerações se uniram pra odiar essa de agora, essa geração do smartphone, a geração Z, não sei o que é a geração M. Geração merda, é isso que é essa geração agora. Mas, eu vou te falar um negócio. Você que tem 18 anos aí, 19, 20, você que tem 15 também. Se você tá em qualquer uma dessas idades, eu vou te dizer um negócio, cara. Cala a merda da tua boca, ninguém quer te ouvir. Fica na tua. Não comenta nada em nenhum lugar mais. Se recolhe a sua insignificância, se tranca no quarto e fica meditando por 10 anos. Aí depois... Tu sai e experimenta falar alguma coisa e aí tu vê o que acontece. Mas, para ter uma noção da diferença de como o jovem era criado, ele é agora. Hoje o jovem, antes de dormir, ele fica no celular dele vendo... Sei lá o que ele fica vendo. Em alguma rede social de merda ou jogando algum joguinho imbecil que vai transformar ele num zumbi, porque ele acha que jogar videogame não é mais uma coisa imbecilizante só porque tem alguns caras que ficaram milionários no eSports. Tem uns caras que conseguiram, cara. Tu não é esse cara, tu é um punheteiro jogando um joguinho inútil, desperdiçando a tua vida. É isso que ele está fazendo. Tu não vai ser aquele cara, tá? Ou vai, não sei, pode ser que seja também. Mas, enquanto tu não ser aquele cara... Enquanto tu não for esse cara, não usa ele como justificativa pra tu tá de cueca na tua cama jogando joguinho. Não sei o que eu tô falando. Mas, na minha época, eu adoro falar. Cara, como eu esperei a vida passar pra poder falar essa frase. Na minha época. Caralho, como é bom poder falar isso. Na minha época, na hora de dormir... A gente tinha que simplesmente aguentar a existência. Não tinha o que fazer. No máximo tinha uma televisão ligada no quarto. Era isso que tinha. E era uma informação devagar a cada 10 minutos. Tinha uma matéria, aí voltava pra mulher no jornal, ela introduzia a próxima matéria, aí tinha a matéria demorada, aí entrava o Arnaldo Jabor. O Arnaldo Jabor demorava 5 a 8 minutos no comentário dele. A gente tinha que ouvir tudo. A gente tinha que ouvir tudinho, porque não tinha escapatória, cara. Era eu ouvir o Arnaldo Jabor ou olhar pro teto. Era isso que tinha pra fazer nessa época. Ou desligar a TV e dormir e aguentar os próprios pensamentos. Era isso que tinha pra fazer nessa época. Não tinha joguinho na Apple Store, não tinha rede social pra ficar vendo story e feed interminável. Não tinha nada disso.
E esse era o Jornal da Globo. Então a gente... Cara, a criança da minha geração assistia Jornal da Globo com o comentário do Arnaldo Jabor. A gente tinha que ouvir um velho falando uns negócios que a gente não entendia porra nenhuma. De política, de o presidente Lula hoje, não sei o quê. Aí ele fazia uma crítica, uma crônica. Ele meio que fazia um poema pra falar o que ele queria falar. Era um negócio interessante. Agora tu imagina um jovem indo dormir com o Arnaldo Jabor. Vamos combinar que, por mais que hoje as pessoas estejam doentes mentais com esse negócio de política, deve ter muita gente que odiava o Arnaldo Jabor, ele morreu, né? Odiava porque esse cara é um esquerdista. Tirando essa doença mental que emplacou na geração velha hoje em dia, vamos combinar que pra uma criança de 10, 11, 12, 13, 14, 15 e dormir com um poema do Arnaldo Jabor, vamos combinar que em algum lugar do subconsciente deve acontecer uma coisa boa, uma evolução, deve acontecer uma coisa boa. Entendeu? E depois que terminava o Jornal da Globo, entrava o Jô Soares, entrevistando Kasparov, entrevistando Caetano Veloso, entrevistando um cientista, um ator, um político, um escritor, um comediante. Então, a minha geração, eu acho que foi a última que teve contato com conteúdo de qualidade. Como eu lutei pra poder... Eu não lutei nada, como eu esperei pra poder me tornar esse cara que fala que a minha geração foi a última que teve coisa com qualidade. Que sensação ótima. Como é bom cagar na geração que tá... É bom cagar na principal geração. E aí depois entrava... Então era o Jornal da Globo, a gente era obrigado a ver, ou era isso ou era dormir, e os jovens ou crianças que tinham um pouco de insônia, ou que não conseguia dormir tão cedo, acabava vendo o Jô Soares. Então a gente estava exposto a um universo de assuntos e histórias e informações e conteúdos completamente diferentes e aleatórios. E era assim que a gente ia dormir, cara. A gente ia dormir. E principalmente, eu lembro que principalmente dava pra assistir o Jô na sexta, porque no sábado não tinha aula. Mas se tu estudava de tarde, provavelmente tu podia ver o Jô Soares, que começava o quê? Meia-noite por aí. E também tu podia ligar a televisão escondido, ou tava rolando na sala com a família inteira, e aí tu tava vendo na sala. Mas a minha geração, cara, terminava suas noites assistindo o Jornal da Globo e depois Jô Soares. E eu acho que é isso que faz a minha geração melhor do que a atual. É a minha opinião. E era muito bom, cara. Era uma delícia. A vibe da madrugada era uma vibe legal por causa do Jô Soares. Eu não lembro quando que terminou o programa dele. Nem porquê. Mas eu lembro que em algum momento ele se aposentou, ele simplesmente parou de fazer. Acho que ele estava há muitos anos, né, entrevistando pessoas desde a época do SBT lá. Eu tava vendo uma matéria hoje que disse que ele entrevistou mais de 14 mil pessoas. Então isso é entrevista pra diabo. E... porra. E o cara, eu era muito legal dessa época é que o máximo que tu podia fazer era trocar de canal. Era o máximo. E tinha poucos canais. Ainda mais se você só tinha TV aberta na sua casa. Era SBT, Record, Band, Globo, era isso. Então tu tinha que se concentrar naquele conteúdo que tava rolando ali. Não tinha muito o que fazer. E aí todo mundo acabava vendo o Jô porque era o programa mais interessante daquele horário. E a gente via do início ao fim todas as entrevistas, cara. Todas, a gente prestava atenção em todas as palavras, tudo que estava sendo dito. Todas as perguntas, todas as histórias, toda a dinâmica entre dois seres humanos ali. No intervalo, a gente tinha que aguentar o intervalo também. No intervalo não tinha um celularzinho pra pegar e pra se entreter. Aí o que eu acho que acontecia no intervalo? Eu acho que na hora do intervalo era o momento que todas aquelas informações se solidificavam na mente da pessoa que tava assistindo o Jô Soares. Eu acho que hoje a gente perde muita coisa na nossa memória porque... tipo assim, se a gente tá vendo uma parada... aí a gente pausa aquele negócio, a gente vai pro celular. E eu acho que nesse momento que a gente tá no celular, aquela informação ela não é gravada mais na tua cabeça, ela vai pro caralho.
Eu tô chutando aqui, eu posso estar enganado, eu posso estar projetando algo e não era tão bom assim. Mas eu acho, cara, eu acho que no intervalo ali... Inclusive no intervalo a gente baixava um pouco o volume, lembra que a gente fazia isso? A gente baixava um pouco o volume porque eles aumentavam o volume no intervalo. A gente baixava um pouco o volume e ficava aquele não, aquele barulhinho de fundo. E eu acho que nesse momento a gente ficava olhando pra televisão, mas de uma forma não atenta. E aí eu acho que aquelas informações da entrevista ficavam na tua mente ali, se organizando em algum lugar, cara. E é por isso que eu acho que a minha geração é a última a entender ironia, sarcasmo, exagero, dinâmica de conversa, contexto. Contexto é um negócio que acabou hoje, cara. Contexto é uma palavra até meio que proibida entre os jovens hoje. Já parou pra pensar nisso, cara? A palavra contexto é um negócio que os jovens hoje eles veem como uma palavra quase que nazista já. Pedir contexto e falar contexto, eles falam, tá passando pano. É um negócio criminoso tu pedir o contexto de alguma coisa. Por quê? Porque eu acho que faltou o Jô Soares na vida do jovem. Eu acho que a regra do mundo é a seguinte: tu assistia Jô Soares? Não, então tu não fala nada. Tu não fala nada. Tu não tem voz, tu não vota, não tem título de eleitor, não tem nem emprego. Cala a boca. Você vai ser mandado por um campo de concentração de pessoas que não assistiam Jô Soares. E aí nós vamos esperar você morrer e nós vamos refazer essa geração. Isso é uma boa. Eu acho que a gente tinha que refazer essa geração. A gente tinha que pegar todo mundo que tem menos de 20 anos, colocar num caminhão e sumir com essas pessoas. E a gente tem que falar para as pessoas que ficaram, vamos reproduzir de novo, vamos fazer uma geração nova porque essa aí tá uma merda. Vamos fazer uma nova, tá? Vamos fazer uma nova. Reseta. Eu concordo com o grande reset da nova ordem mundial. Eu só acho que a gente tem que ter uma faixa etária mais clara. Quem que é o grande reset? Acho que dos 23 pra baixo dá pra fazer um grande reset bacana. Porque o problema do mundo não é quem tem mais de 30. Vamos, 28? Não é esse o problema do mundo. Essas pessoas dormiam assistindo Jô Soares. Eu tô na reunião da nova ordem mundial agora. Nesse exato momento eu tô conversando com um réptil. Eu tô argumentando com ele. Eu tô tentando defender os nossos. Cara, 23 pra baixo, tu quer levar? Pode salvar bebê também. Pode salvar dos 23 aos 5 anos, a gente leva todo mundo. Dos 5 pra baixo a gente salva, porque dá pra salvar esses caras. Dá pra botar um Jô Soares no YouTube pra eles. Então, cara, o que eu tava falando de contexto? Eu não sei o que eu tô falando. Não faço a menor ideia. O Jô Soares morreu e eu tô falando há 25 minutos sobre coisas que não importam também. Mas eu não sei, cara. Eu acho que antigamente, quando a gente era obrigado a assistir algo Mas eu acho que, se tu parar pra analisar o jovem hoje, ele é um mero viciado em alguma droga. Ele age como um dependente químico, só que ele é um dependente virtual. E aí tem vários sintomas pra esse vício. Sabe quando tu vai na Cracolândia e aí tem vários sintomas? O cara tá com dente amarelo, o cara tá com fome, o cara não consegue pensar direito. Esses são sintomas de alguém que tá viciado em crack, né? Eu acho que tem os sintomas do cara que tá viciado em rede social também, que um deles é ter... Como é que se fala? Nojo? Não, aversão à palavra contexto. Esse é um dos grandes sintomas do jovem que tá viciado em rede social, em thumbnail e título, em conteúdo de 40 segundos. O cara
O cara pensa que o contexto é uma coisa até que não existe, que é um... Que contexto? O que é isso? Não existe contexto. Tem um clipe de 40 segundos de alguém falando tal coisa, então é isso. Não precisa de contexto. Essa é a mente do jovem. Esse é um sintoma de um cara que tá completamente viciado em conteúdo rápido. Não sei o que eu tô falando. Eu não planejei nada não era pra falar, eu só queria homenagear o Jô Soares. Mas de alguma forma eu usei o Jô Soares pra autoafirmar que a minha geração é melhor que a sua. Algumas pessoas que não concordavam, falavam, não, isso é uma farsa, tá? Era só pra tu entender a vibe da época. E as pessoas que falavam que era uma farsa, simplesmente era só mais uma pessoa falando algo. E ela ia no programa do Jô, ela ia na Globo, ela tinha espaço nos lugares. E ela falava os negócios. E algumas pessoas discordavam e outras concordavam. E ficava nessas, entendeu? Só que o tempo passou e agora as pessoas que têm uma voz destoante, elas foram meio que marginalizadas. Pode ser? Não, é muito forte. Marginalizada é uma pessoa que tá morando numa favela, excluída da sociedade, sem acesso a nada. Isso, marginalizado. Mas tu entendeu? Metaforicamente falando, ela foi marginalizada no mundo das ideias, no mundo da discussão, e ela é meio que tratada como uma criminosa hoje. A pessoa que fala que o aquecimento global é uma farsa, hoje ela é considerada um demônio. Ela tem que ser excluída. Ela é o problema do mundo, ela tem que morrer, mesmo que simbolicamente, entendeu? Eu acho que a mesma coisa com coisa de desarmamento. Eu acho que também no Jô foi alguém falar do desarmamento. Eu não sei se o Benê Barbosa chegou aí no Jô, mas o que eu tô falando é que nessa época as coisas eram mais leves. A gente aturava. Não é que a gente aturava, a gente simplesmente considerava um cara que achava o aquecimento global uma farsa só mais um cara. Fala aí, cara. Fala o que tu acha aí, de boa. E algumas pessoas discordavam, outras concordavam, e essa era a vida, cara. Não tinha esse sentimento bélico que tem hoje. Eu vou te falar um negócio, cara. Eu acho que nessa época até um terraplanista poderia ir no Jô Soares. Se é que não foi.
pra falar, eu acho que a Terra é plana. E aí o Jô Soares ia rir, ia perguntar umas paradas e era isso, cara. O cara não ia ser tratado como um doente mental que tá espalhando desinformação e por este motivo tem que ser preso por fake news. Sabe? Não tinha essa vibe horrível. Não é essa a vibe do mundo hoje? Não parece que é essa a vibe do mundo hoje? Essa voz que eu acabei de fazer? Este cara é um problema pra nossa sociedade. Cara, é basicamente uma velha da igreja falando: este é um mau exemplo para os jovens. Isso é coisa do demônio. Excluam esse cidadão da nossa comunidade. É basicamente a mesma vibe. Hoje todo mundo é assim, cara. Atenção, meu querido ouvinte, uma pequena pausa nesse podcast para falar para você sobre o curso de Bitcoin do grande Augusto Baques. Acesse aí arturpetri.com/bitcoin e usa o meu cupom de desconto Petri50, Petri com Y e o número 50, você tem 50% de desconto no curso Mestres do Bitcoin do grande Augusto Baques. Eu sei que esse nome ficou muito mal conhecido aí por causa de alguns youtubers que fizeram cursos com esse nome, mas Augusto Bagos realmente é um mestre do Bitcoin. Esse cara sabe pra caralho e lá no curso dele tá todo o conhecimento dele consolidado e organizadinho para você aprender a investir em bitcoins. Então acessa aí arturpetri.com/bitcoin e usa o meu cupom de desconto Petri50 para aprender com Augusto Baques. Ó, se liga aqui, ó. Peraí. Geografia da USP. E o que é que você estuda especificamente? Climatologia, é isso? Climatologia antártica. Do continente antártico, já há 20 anos. É só do continente antártico? É a minha especialidade, mas o resto também. Sim, não. Não tem como separar. Claro. Então, e você esteve na Antártida algumas vezes? 2 vezes já. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do... Olha a diferença da vibe da época, cara. Olha a diferença, cara. Olha a pergunta, o jeito que ele fez a pergunta. Hoje o repórter, ou se estivesse num podcast, ia fazer essa pergunta meio que debochando já, porque a pessoa não tá curiosa pra saber como que essa outra pessoa entende o mundo. Ela já sabe como o mundo é, e se tem uma pessoa que pensa diferente, ela é um palhaço no mundo. Então eu já vou fazer essa pergunta debochando. Cara, que saudade dessa época, hein? Continente. Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica. Então é isso que é o pior. Você tá... Não carece de prova. Não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade são 3.000 anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Então, basicamente é um cara que acha que o aquecimento global não existe. Que é uma farsa. E aí ele explica os pontos dele, cara. Aí era uma época tão leve que era só um cara. Pronto, era só isso, cara. Se ele falasse isso hoje em algum podcast, esse cara no dia seguinte ele tava em 15 portais de notícias sendo tratado como o pior ser humano do mundo, que é um agente da desinformação, aí sei lá, aqueles, como é que é o nome daqueles STF ia atrás do cara, ia bloquear a rede social, ia multar, e um monte de jovem no Twitter ia começar a falar que esse cara é o mal do mundo, que ele é um bolsominion, que ele é o problema e que ele tem que ser preso. E cara, a gente tá... Saudades, Jô Soares! E eu acho que todo mundo sabe que o Jô Soares, eu acho que ele era mais de esquerda do que direita. Então, nessa época, era mais tranquilo ser alguma coisa. Não significava que você era um merda. O que eu tô falando é... Eu acho que o Jô Soares ele era mais de esquerda, porque ele era... carioca, da elite da global e era amigo dos Caetano Veloso da vida, então provavelmente ele era mais de esquerda, da MPB, essa galera assim. E ele tratou o cara com respeito e tá curioso pra entender o ponto do cara de que não existe aquecimento global. Raramente eu vi o Jô Soares engajando em alguma discussão com alguém. Eu não lembro se chegou a ter alguma discussão. Cara, eu acho que ele até entrevistou o Bolsonaro, se eu não me engano, naquela época que o Bolsonaro tava
tava começando a surgir. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Jair Bolsonaro no programa do Jô. Caralho, que saudade disso, cara. Se liga. Ele é deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro. Aqui no intervalo ele falou, Cara, tu sabe que tu tá velho quando os vídeos das coisas que tu assistia tem esse chiado no fundo. Aí tu sabe que tu tá indo pro caralho. Exigir direito de resposta. Claro, não é uma coisa oficial. Mas aqui, como é uma tribuna, quando a pessoa é citada e acha que foi dita alguma coisa que não era... Então, acho que alguém em algum programa falou alguma coisa do Bolsonaro e ele pediu direito de resposta. E olha como é que o mundo era nessa época, cara. Ele foi lá simplesmente... Eu sei que hoje ele já é... Ele também rejeita ir nos lugares e tal, mas olha como o mundo era tranquilo e leve, cara. O que ele acha, claro que eu convido antes que haja qualquer possibilidade de direito de resposta. Acho que o direito de resposta é inerente a qualquer programa democrático. Então eu vou conversar com o deputado Jair Bolsonaro. Lá vai ele. Ele cheio de papel na mão. Esse cara, ele tá com um monte de papel na mão e o terninho fora do tamanho dele. Cara, esse cara... Puta que pariu, cara. Esse cara se tornou de um deputado bonitinho. Primeiro eu queria fazer um presente. Engraçado. Mas elas são bandeiras que eu defendo em Brasília. Aqui. Eu acho que o combate à fome, à miséria e à violência passa por uma política de controle da natalidade e no tocante à violência específica da redução da moralidade penal. Caralho, é verdade, cara. O Bolsonaro nessa época, ele falava sobre controle de natalidade pra caralho. E eu lembro que essa foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nele nessa época. Porque eu pensava bastante sobre essa coisa de superpopulação, de que tinha muita gente e tal. Principalmente porque os comediantes que eu assistia na época tinham muitas piadas sobre isso, sobre como tem muita gente no mundo e tal. Eu achava do caralho esse ponto, porque ele era um ponto meio não muito popular. E aí eu descobri o Bolsonaro, não sei quando, cara. Quando que foi? 2010, 2009, sei lá. E era ele falando sobre o controle de natalidade, ele falava muito sobre isso. E eu acho que ele não fala mais sobre isso, que não pega bem mais com a direita conservadora, né, falar sobre isso. Cara, que loucura que o mundo é. Agora... Eu não posso entender, João, que um garoto de 12 anos aponta uma arma pra minha cabeça e ele tá pedindo socorro, não. Antes de mais nada, eu quero dizer que no seu e-mail tem uma coisa aqui não é... Aliás... Bom, mas eles se dão bem e tal, obviamente o Jô não concorda tanto com ele e tal, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui, ó, tem aqui, ó. Jô Soares se irrita com o defensor de Bolsonaro. Vamos ver isso aqui. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir. O bom de ser um espectador do mundo é que tu não consegue se ofender com nada e ficar, oh, meu Deus... Porque tudo se torna engraçado, porque a reação das pessoas em relação a essa frase é o que torna tudo engraçado, cara. Eu acho que se tu começar a tentar fazer esse exercício de ser um espectador da vida e não mais um cara que tá imerso nessa da vida, tu vai começar a ver as coisas com muito mais graça, cara. Não é possível tu ver isso e tu ficar com cara de choque. É muito engraçado o cara ter falado isso e todo mundo fica, oh! Eu lembro disso, cara. Puta que pariu. Acho que nessa época foi que o mundo começou a desandar, cara. E eu acho que é culpa do Bolsonaro mesmo. Por isso que eu falo a minha tese de sempre. Se a gente deixasse o PT no poder pra sempre, a gente ia estar se amando, cara. Ele não ia estar se odiando, ia estar tudo de boa. Eu acho que tudo começou a desandar quando o Bolsonaro começou a tentar combater o PT. Lide com essa informação aí, ô conservador xarope. Tá, isso aqui é no programa do Jô. O Jô tá passando esse vídeo do Bolsonaro falando esse negócio. E aí, quando volta pro estúdio, tá o Jô Soares com uma cara de rabo. E alguém grita, viva Bolsonaro! E aí o Jô Soares olha com uma cara de espanto. Quem é que gritou esse absurdo? Aqui o mundo começou a polarizar, ó. Eu acho que foi nesse dia que o mundo começou a polarizar. Quem foi? Maluf tá na plateia, é isso? Quem que gritou? Fala, só pra eu saber. Foram vocês três? Tu viu os caras
palhaço, vai, palhaço. Aqui o mundo começou a desandar. Não, foi só um. Não, só um. Não, fica lá. Foi você que gritou isso? Mas eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Na verdade foi... vocês sabem, foi naquele caso. Eu acredito que o Bolsonaro, ele que foi autor de um projeto de lei para castração química de um estuprador, e para aumentar essa pena, ele não quis fazer apologia ao estupro. Eu acredito que tem um contexto na fala dele, por isso a minha manifestação. Ai, pelo amor de Deus, moço, na boa. Ai, pelo amor de Deus, moço! Viu? Aqui começou. Cara, eu notei que eu acabei de me contradizer, porque eu falei que quem assistia o Jô Soares entendia contexto. E agora, dentro do próprio programa do Jô Soares, tá tendo uma puta confusão sobre contexto. Cara, que loucura. Que loucura que é a vida, cara. Cara, lembra disso? A Maria do Rosário falou que o Bolsonaro era o estuprador. Aí ele falou, eu jamais ia estuprar você porque você não merece. Tipo assim, já que eu sou, então tá, eu vou fingir que eu sou. Então vamos fingir que eu sou. Então agora eu sou. Eu não estupraria você porque você não merece. Aí a Maria do Rosário fica, que é isso? Como assim? E eu fiquei em casa, ué, mas o cara acabou de falar que ele não vai te estuprar. E que você não merece ser estuprada. Ele tá concordando contigo no fim das contas. E aqui começou a desandar o mundo, cara. Porque algumas pessoas achavam que ele tava fazendo apologia ao estupro e outras pessoas achavam que ele só... Tipo, ele estava se defendendo de um ataque. E aqui as pessoas começaram a se dividir. Cara, eu tô contando... Eu sou o Laurentino Gomes agora. Eu tô contando a história do Brasil sobre a ótica e sobre o fio condutor de Jô Soares. Porque eu acho que aqui começou tudo, começou a cagar. Você que é jovem e não lembra disso, foi assim que aconteceu, cara. A Maria do Rosário falou que o Bolsonaro era o estuprador, meio que deixou entender, não falou claramente. Ela falou, você que é... Cara, tô lembrando agora, era muito mais profundo que isso, porque o Bolsonaro, ele era a favor da castração química de estuprador, como esse cara falou. E a Maria do Rosário, ela já era contra isso, porque ela é de esquerda, ela é de direitos humanos, ela defende mais a população carcerária, os ladrões e tal. Ela tem outra visão de como que deveria ser feito. E eles ficavam discutindo. E aí eles estavam na rua dando uma entrevista pra Rede TV, se eu não me engano. E ela chega no meio da entrevista e começa a meio que provocar ele. Falar, você que é o culpado disso. Você que... Aí ele fala, eu que sou estuprador, então. Aí ela fala, sim. Você que é o culpado dessas coisas. Aí ele fala... Eu jamais ia estuprar você porque você não merece. E aí o Brasil nesse momento parou e ficou todo mundo... E algumas pessoas que nem esse cara ficavam... Não, eu entendi o que ele quis dizer. E aqui começou a cagada, cara. Todo mundo começou a se odiar, porque algumas pessoas falavam... Como assim você defende um cara que fala que mulheres merecem ser estupradas? E as pessoas que defendiam o Bolsonaro ficavam... Não, ele falou que ele não ia estuprar. Que se ele fosse estuprador, ele não ia estuprar. Porque a Maria do Rosário não merece. E é obviamente que eu entendo que tá implícito nessa frase que a Maria do Rosário é feia. E que se a Maria do Rosário não merece, quem merece? E aí começou uma discussão do caralho. E o Brasil começou a enlouquecer em torno desse assunto. Começou a criar um monte de camada de argumentação de... Bom, mas se ela não merece, então alguém merece. É isso que ele tá falando? E as pessoas que defendiam o Bolsonaro... Não. A frase para ali. Era só uma provocação. Não, mas peraí. Se ela não merece, então mulheres bonitas merecem ser estupradas? É isso que o teu presidente tá falando? E as pessoas começaram a brigar pra caralho por causa disso. E aqui começou tudo, cara. Meu Deus. Eu tô lembrando de tudo. Aí esse cara aqui tentou explicar o que o Bolsonaro falou no Jô Soares. Fazer apologia ao estupro. Eu acredito que tem um contexto na fala dele, por isso a minha manifestação. Ai, pelo amor de Deus, moço, na boa. Tem contexto. Olha, Não tem contexto. eu já ouvi Na muita boa. bobagem na minha vida. Eu também. Mas essa supera a do Bolsonaro. E o próprio cara ri do que o Jô Soares falou. Bom, cara. Enfim. Eu não sei, cara. Eu entendo os dois lados desse negócio, cara. Eu entendo. Mas eu também acho que a resposta dele nessa época foi boa. Eu sou estuprador? Então eu sou estuprador. Tá bom, então. Eu não ia estuprar você. Porque você não... Ele na verdade, ele tentou chamá-la de feia de um jeito... Deixa eu tentar pensar o que aconteceu. Porque ele foi chamado de estuprador, isso não é legal. Aí ele basicamente foram duas crianças falando e uma falou, você que jogou a merenda no chão.
Aí o outro fala, você é feia. Foi isso, essa é a discussão que aconteceu. Só que como são dois adultos que já têm contato com a linguagem e com o contexto e tal, e aí ele falou isso, você não merece, eu não ia estuprar você porque você não merece. Cara, a história do Brasil é uma loucura. Isso vai estar num livro um dia. Sabe que isso vai estar num livro um dia, né?